Boa tarde, pessoal. Está no ar já mais um Café com Poesia. Hoje o meu convidado é o Cristiano Salles, então eu vou esperar vocês irem entrando por aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Cecília. Vamos esperar o professor Cristiano, professor e poeta Cristiano de Salles, que é o nosso convidado hoje do Café com Poesia. Aproveitar essa tarde ensolarada aqui em Curitiba, mesmo com bastante frio ainda, e aguardar o nosso convidado de hoje. Enquanto a gente aguarda aí o Cristiano, aproveitar e dizer para vocês que já estão aqui entrando, o Cristiano entrou agora. Ainda essa semana é possível pedir livro Eu Canto para Minimuzine, meu livro de estreia na literatura, na poesia, autografado diretamente comigo. Então, depois do Café com Poesia, quem quiser me mandar uma mensagem pedindo o livro, né, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar que o Cristiano já está aqui conosco e vou chamar o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Cris, tudo bem? Tudo bem, Clara? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tirando o frio que tá a cidade hoje. Pois é. Pode continuar fazendo a propaganda do seu livro aí que eu estava ouvindo. Ah, deixar então. É, essa vai ser a última remessa que eu vou pedir para a editora, né, para mandar os autografados. Então, quem tiver Uhum. interesse, venha falar comigo depois do nosso Café com Poesia. E o livro sai por R$ 38, frete grátis para todo o Brasil, e autografado e com um pequeno mimo, né, que é esse marca-página. Legal. Muito bom. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume para mim aqui. Uhum. Isso. Então, deixa eu aproveitar e já apresentar o meu convidado, então, né? Foi meu professor de literatura na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é professor lá, principalmente mais na área da poesia, poesia moderna, está lançando agora, depois de 20 anos dentro das letras, lançou seu primeiro livro ano passado pelo Arte Letra, editora aqui de Curitiba, editora e café aqui de Curitiba, e está É, preparando seu segundo livro agora, de poesia também, Cristiano, também. de Aham. poesia também, pela editora Urutau de São Paulo, que já vem publicando aí Yuri Amauri, Mariana Marino, Francisco Malman, entre outros, aí, poetas
importantes dessa nossa geração. É verdade. E aí, Cris, como é que você está? Eu estou bem, Clara, estou bem. Já gostaria de deixar aqui manifestado um imenso agradecimento a você e os parabéns pelo projeto, né? Café com Poesia se vincula de alguma maneira ao grupo Entre Prosas, que por sua vez se vincula à revista Trajanos, e isso tudo vai estabelecendo um grupo muito afim, né, de fazer trocas poéticas, exercitar-se na poesia e resistir, né, no mundo das letras, num tempo em que a vida fica tão subjugada, né, e ameaçada, resistir por meio das letras, que é o que vocês fazem, é digno de nota, é imprescindível, na verdade. Então, meus parabéns pelo projeto, né, e obrigado pelo convite. E é uma alegria muito grande, né, para nós ali que estamos na UTFPR ainda, e alguns que já são egressos, né, do curso de letras, poder já colocar uma revista aí que já está ganhando uma certa notoriedade, né, dentro do campo das letras, principalmente aqui em Curitiba. Então, para a gente é uma honra poder receber um professor que foi tão importante para a gente, né, para a maioria dos alunos aí que fazem parte do, da revista da Jan, né, e para mim também, né. Que legal, cara. Que bom. Vamos papear, estou aqui à sua disposição. Então, como eu já disse, né, eu fui fazer uma pesquisazinha, né, fui dar uma olhada no lápis do professor antes, né, da gente compor realmente um roteiro, né, para essa conversa, né. E aí eu vi que você entrou nas letras já no início, agora desse milênio, né, dos anos 2000. Você entrou na graduação em letras lá na UFSC, né, e passou Isso. boa parte da sua parte de estudos em letras na UFSC, né. E aí eu queria que você falasse para mim se você já vinha escrevendo desde a graduação até o pós-doutorado, como é que surgiu essa relação aí do professor de literatura e o poeta Cristiano de Sales? Legal, Clara. Na verdade, a minha relação com a literatura ela começa lá na adolescência, né? Antes do curso de letras. Eu tinha 15 anos e comecei a trabalhar de porteiro numa associação desportiva da Companhia Elétrica lá do estado de Santa Catarina. E eu trabalhava dentro de uma guarita, né? E era muito tedioso, porque o trabalho consistia apenas em controlar o fluxo de entrada e saída de carros, entregar lá, distribuir as chaves das diferentes salas e, eventualmente, atender um telefone ou outro. Então, era muito tedioso. E aí eu comecei a levar livros para ler, né, para lidar com esse tempo, né? E aí, naturalmente, né, a coisa pegou. E aí, na época, eu estava fazendo escola técnica, isso tudo lá em Santa Catarina, né? Eu estava fazendo escola técnica e comecei a acessar a biblioteca da escola técnica para levar os livros para o trabalho, para ficar lendo nos períodos da manhã, né? E eu trabalhei lá durante quase 5 anos. Então, foram quase 5 anos consumindo de maneira bastante desorganizada e caótica a literatura que eu acessava na biblioteca da escola técnica. Então, meu interesse pela literatura vem daí, sem sombra de dúvida. Agora, a minha relação com a escrita, ela não é tão distante assim, né? Eu comecei a escrever versos de maneira mais séria de 2016 para cá, né? Antes, claro, houve tentativas de fazer uma narrativa ou outra, mas nada que eu me dispusesse a mostrar para alguém, né? Mas como você bem introduziu aí, eu comecei a fazer letras já em 2001, né, e fiz graduação, mestrado, doutorado, né, e então a relação sempre muito intensa com a literatura, mas o desejo propriamente dito de me aventurar em fazer a própria literatura, talvez, né, ela já se dá mais tarde, quando eu já estou aqui em Curitiba.
teve várias coisas no meio do caminho, né? Depois de formado, depois de doutorado, eu fui morar em São Paulo, aí... Acho que deu uma pequena travada aqui. Só esperar um pouquinho. Oi. É uma pequena Até travadinha, professor. onde você escutou? Você tinha ido morar em São Paulo. Isso, legal. Então, aí eu vou morar em São Paulo, depois de terminada a formação, aquela mais continuada, né? Graduação, mestrado, doutorado. E São Paulo eu vou trabalhar, eu não fui trabalhar com literatura, fui trabalhar numa faculdade de comunicação, e no curso de jornalismo. Mas São Paulo é uma cidade imensa e a gente toma contato com muitas coisas, aprende muita coisa, ouve muita história, vive muita história. E então foi muito legal, ampliou muito assim a minha expectativa e o contato com as coisas, né? E fiquei em São Paulo até 2015, né? Quando eu vim trabalhar na UTFPR. Foi quando eu conheci vocês, tal, comecei a participar mais do cotidiano de vocês. E é nesse momento, já em Curitiba, que o desejo pela escrita de poesia vai se adensando, ele vai se, né, ele vai se cravando ali no desejo de compreensão da literatura, da poesia, da arte, da vida, né, vem se misturando com essa vontade de também fazer um pouquinho de poesia, de participar da poesia, né? E aí, no final de 2016, eu comecei também a contribuir com o jornal Rascunho, escrevendo resenhas de livros para o jornal, que é um suplemento, para quem não sabe, é um suplemento literário aqui de Curitiba. E a exceção do primeiro texto que eu escrevi para o Rascunho, que foi sobre um romance do Milton Ratum, A Noite da Espera, a exceção desse texto, todos os outros que eu fui escrevendo na sequência eram sobre livros de poesia contemporânea. E aí, naturalmente, vai se estreitando esse contato com a poesia contemporânea brasileira e a vontade de fazer vai crescendo. E aí, se eu não me engano, foi numa viagem em 2017 para o Chile que veio a ideia de realmente formalizar uma coisa um pouco mais séria, fazer um livro e tal, né? Então, veja, a história com a literatura é longa, mas assim, a aventura com a poesia não é tão longa assim. E não, é bem interessante, né? Porque é bem quando o professor chega aqui na UTFPR, né? E a gente veio conversando também ao longo da semana e nós temos um advento, assim, de poetas vindos da UTFPR agora, né? Já entrando na literatura, na poesia contemporânea, com uma voz e um corpo poético muito rico e muito potente, né? Como Mariana Marino, Yuri Amauri, o João Cimino, o Bruno Everton, então fazem parte já Você? do Entre Prosas, eu, né, ali caminhando meio juntinho, assim. Então é muito legal a gente ver também que também um dos professores também está se juntando a essas vozes poéticas, né? Que até o momento, até o ano passado, a gente só sabia que eram de alunos, né? De ex-alunos e alunos ainda da UTFPR. Então, isso é muito importante para a gente, né? Ter uma voz poética como a sua dentro desse grupo que vem do curso de letras da UTFPR. E aí, como você já foi falando, eu quero saber mais dentro da universidade ali, os contatos com esses poetas, principalmente o João Cimino, por causa da Entre Prosas, eu lembro bastante que tinha bastante contato com você, lembro dele no Dalic levando alguns poemas dele para você ler e dar aqueles palpitezinhos bons, né? Como que você vê essa sua relação, né, com a UTFPR, com o curso de letras, assim, dentro da tua voz poética? Olha, tudo que no regime da afetação, né, da ampliação afetiva das relações cotidianas, nos é, em grande medida, inspirador. Quando essa afetação vem ainda mais de perto, né, da rotina e do desejo dos estudantes ali dentro da universidade,
eu posso dizer que esse desejo, essa inspiração se amplia, porque é muito gostoso ver, participar, de repente ser chamado para dar uma opinião no poema de um de vocês, quando na verdade vocês estavam com muito mais energia do que eu naquele momento, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu, eu tenho muita satisfação em ter participado do comecinho da história do Entre Prosas, porque alguém tinha que burocraticamente respaldar aquele projeto na universidade, aí o João me procurou, aí eu falei, olha, vai lá, mas o que foi muito bacana é que foi justamente a moçada fazendo, vocês, estudantes, fazendo. Né? O professor não metia muito o pitaco, ele dava o respaldo institucional necessário. E aí a coisa vai ganhando corpo, né? Tudo começa num grande ímpeto, numa energia quase juvenil, e vai ficando sério, vai aparecendo muita coisa boa mesmo, de qualidade, porque a qualidade vem da entrega, né? A qualidade vem do exercício, e desde o princípio o que vocês se propuseram a fazer foi um exercício mesmo poético. E é claro que vocês ultrapassaram qualquer um de nós, professores, de sobra, porque vocês passaram a vivenciar aquele desejo e materializar o desejo de fazer poesia. E é claro que isso é tocante, né? Eu vou colocar assim, é tocante para nós. E à medida que o meu próprio exercício de escrita de vocês, né, vai se cruzando nesse mundão aí, publicando livro ao mesmo tempo, às vezes até pela mesma editora, como é o caso de outro professor da UTFPR, que vai publicar livro em breve pela mesma editora que muitos de vocês estão publicando. Quando essas coisas vão se misturando, vai ficando legal, porque a gente vai percebendo uma cena ligada à literatura, ligada à poesia, e com a qual vocês contribuíram demais para que ela existisse. Aí tem a Clarissa Comim, que contribuiu muito com vocês quando esteve com a gente, excelente escritora, né? E isso é bom, eu espero que isso só... eu sei que contaminar não é uma palavra boa no momento, então eu espero que isso amplie o desejo das pessoas ao redor. Né? Sim, é muito importante. Anotei aqui rapidinho, né, para falar da Clarissa, né? Ela foi professora por 2 anos, mais ou menos, ali na UTFPR, nos anos, acho que 2018, 2019, ali. E também teve uma grande importância para o Entre Prosas, também para nós da revista Tarajanos, e que está lançando o segundo livro, se eu não estou enganada agora, pela editora Moinhos, né? Então vale a pena procurá-la aqui no Instagram também, que é uma poeta uma força poética aí muito importante, né? E que também traz, assim como você, professor Cristiano, que vem de Santa Catarina, a professora Clarissa, que vem de Fortaleza, então trazem outras experiências, outras experiências culturais para nós aqui, né? Porque muitas vezes acontece tomando, por exemplo, eu não tenho muitas viagens nas minhas bagagens, né? Então, quando a gente encontra outras pessoas vindas de outros lugares, essa troca é imensa, né? A gente acaba aprendendo e adquirindo um pouco dessa cultura que vem de onde vocês nasceram, né? É legal. E poesia tem muito a ver com isso, né? Com esse enviesamento de histórias, né? Entrelaçamento de histórias e de cultura. Poesia tem muito a ver com isso. Então, agora vou passar um pouco mais com as perguntas mais técnicas, assim. Eu queria saber como é que foi o processo de escrita do seu primeiro livro, né? Que saiu pela Arte e Letra. E como que foi a escolha dos autores, né? Um dos paratextos foi feito pelo Luiz Felipe Leprevaux, que é um poeta assim, de uma importância gigante aqui para Curitiba, seja dentro da música, parcerias com a Banda Mais Bonita da Cidade, com o Troy Rossílio. Quero saber como é que foi esse processo mais editorial assim, do seu primeiro livro. E como Legal. foi publicar na pandemia, que isso também é muito importante, né? Olha, eu nunca publiquei fora da pandemia, porque foi minha primeira publicação de literatura, né?
E é claro que há uma frustração, porque muita coisa está frustrada por conta disso que a gente está vivendo. É muito cerceamento do gozo, do desejo, da realização, da satisfação. É muito. E naturalmente, no ramo das publicações, dos lançamentos de livro, isso também aconteceu, né? Bom, de todo modo, há essa repercussão, esse círculo afetivo que a gente consegue acessar pela internet, e aí o livro vai tomando o seu caminho, tal, né? Mas, tentando pensar aqui na tua pergunta, né, depois que eu realmente cheguei à conclusão que eu tinha algo em mãos, que eu poderia chamar de livro, eu procurei diretamente a Arte e Letra, porque eles são aqui do bairro, né? Assim, é aqui na rua de casa. O café, para quem não conhece, né? A Clara já falou, a Arte e Letra uma livraria, é um café, é uma editora, né? Eles têm a sua própria gráfica, ou seja, eles imprimem lá, eles costuram, né? Eles fazem toda a parte da artesania do livro lá mesmo, então é tudo no mesmo endereço. E é um dos espaços que eu gosto muito aqui de Curitiba, porque justamente mistura duas coisas que eu gosto muito, que é café e literatura, né? Assim como o nome do teu projeto, né? Então são Sim. coisas que sempre me foram muito convidativas. Então eu frequentava o Arte e Letra, o café, e quando veio a ideia de fazer o livro, eu fiquei com vontade de fazer com eles. Então fui conversar com o Thiago Tizot, que é o coordenador, né, o editor principal e coordenador ali, e manifestei o meu interesse de publicar com eles, ele pediu para ler o texto, e aí as conversas vão, né? Aí começa a conversar, lê o texto, conversa sobre tiragem, conversa sobre capa, conversa sobre essas coisas, e foi muito bacana, porque o pessoal, a equipe é muito boa, né? E o pessoal que cuidou dessa arte, né, dessa coisa visual do livro, que foi o Matheus Rodrigues Martins, que cuidou do projeto da capa, me parece que ele capturou algo muito importante do livro, né? Isso mostra que os editores são também leitores atentos. Isso é importante. E foi capturada ali uma coisa muito bacana, assim, que é esse estar na cidade, e relacionando-se de uma maneira bastante imagética. É um livro que faz conversar literatura e fotografia. E ele capturou isso muito bem, fazendo uma capa muito bonita. A foto, inclusive, que ele colocou na capa é do Gabriel Rodrigues Martins, né? E então tudo ali foi muito bem pensado. Eu procurei a Arte e Letra justamente porque eu percebia no trabalho deles, eu via outras publicações feitas por eles, né? O Leprevoso é um que você mencionou. Eu via nas publicações feitas por eles um valor da ordem do afeto, da sensibilidade. O fato de ser costurado à mão entrega ao objeto um dado especial. E eu me interessei por isso eu os procurei. E fiquei muito feliz com o resultado e tal, né? A escolha do Leprevoso se dá, primeiro, porque eu gosto muito da poesia dele, né? Eu acho que Tudo Urge no Meu Estar Tranquilo é um dos grandes livros da literatura, né, atual. Assim, eu gosto muito. E tocado por isso, tal, quando veio a ideia do livro, como eu sou do ambiente acadêmico, pensei assim, eu quero um texto introdutório, né, uma apresentação, um prefácio que não seja escrito por alguém da academia. Eu quero alguém que tem essa víscera e que enxerga as coisas de um outro lugar. E aí me veio, né? Eu não era amigo do Leprevoso, nada disso, mas me veio fazer o convite para ele. E ele, que é uma pessoa ultra generosa, aceitou, e ele impôs uma condição que para mim foi ótima, foi excelente. Ele disse assim, olha, Cristiano, eu topo fazer, mas antes eu quero te conhecer. E aí a gente passou a ser amigo. Aí a gente foi tomar café, saiu, tomou cerveja, passou aí uma noite rodando por Curitiba, conversando sobre poesia e várias outras coisas da vida. Então, ele é uma pessoa super acessível, inteligente, sensível.
E eu queria justamente esse tom para a abertura do livro, né? Por isso eu escolhi o Le Prévost. E agora, no segundo livro, tem um poema que eu fiz em homenagem a ele. Olha só. Não, É, isso é muito legal, né? Porque ele já é uma pessoa assim que caminha por vários grupos culturais aqui de Curitiba, né? Então é um baita de um amigo, né? Excelente amigo, né? Eu vejo uma figura parecida assim dentro da minha poesia que foi Léo Fressato, né? Que também é um compositor assim maravilhoso, é um músico maravilhoso, é um poeta também maravilhoso, né? Não de ator. publicações de livros, ator também maravilhoso. Então, ele me ele me introduziu aí nessa cena cultural curitibana que, que é muito singular assim, né? Eu vejo assim pela diferença, né, da cultural ali da cena dentro da universidade, como teatro, e daí a cena já, né, fora da universidade, performática, dentro da comunidade drag queen, drag king daqui de Curitiba, né, e são Uhum. figuras muito importantes os dois, né. Que ótimo. E É aí, verdade. falando ainda de criatividade e tudo mais, a tua esposa, Cristina, ela faz dança, né? E eu queria saber, Faz flamenco. isso, se, assim, você se sente, vou usar uma palavra que a maioria dos professores não gostam, se você se sente inspirado pela arte dela, se essa arte dela, da dança, inspira a tua voz poética também, ou não. Você quer saber se ela é minha musa, né? É isso que você quer saber. Lógico, a pessoa que escreve um livro dedicado a Minimosine, deusa da memória e das musas, É, a gente tem que investigar aí se tem alguma musa, né, na vida do poeta. é, tem bastante participação também. Tem sim. Eu sou muito leigo em dança, né? Das artes, talvez a que eu seja mais mal informado é a dança. E isso, ao mesmo tempo, é bem bom, porque o modo como a gente se entrega para aquilo que a gente não conhece é diferente, né? E então eu acompanho a Cris nos espetáculos, mas também para além dos espetáculos a gente conversa em casa, né? Eu me interesso um pouco por essa cultura que de algum modo o flamenco toca, porque o flamenco tem uma ligação estreita com a poesia também, né? E então a Cris já morou na Espanha, né? Então tem um universo de curiosidades que faz com que eu faça perguntas a ela e aprenda sempre muito, né? Bastante, assim. A gente pegou um hábito agora, né? Não que a gente siga isso rigorosamente, mas sempre que possível, aos domingos passa documentário de dança num canal de TV fechada e tal, né? A gente pegou o hábito de assistir isso junto, né? Então, mais uma oportunidade de aprender bastante coisa com ela. A dança é uma forma de expressão, é uma inscrição, é uma expressão poética, não há dúvida sobre isso. E naturalmente, isso pode se misturar ao modo de pensar a linguagem, naturalmente pensar poesia também, né? E não só dança, né? Como tudo que é da ordem da afetação e da expressão mais sensível e subjetiva influencia aquilo que a gente tenta fazer quando a gente faz arte, né? É natural que não só a dança dela, mas muitas outras coisas que a gente vive junto, que a gente troca de impressões, né? Sem sombra de dúvida, é uma grande inspiração. Ah, muito legal saber disso. A gente vai investigando, né, outros caminhos artísticos que vão passando pela gente, né? E aí eu queria, né, agora você já está preparando, quer dizer, o livro eu acredito já esteja pronto, né, o segundo livro, e preparando já para lançamento pela Urutau. Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho desse segundo livro,
como é que foi, né, esse projeto, porque o seu primeiro livro não tem nenhum ano ainda, então como é que foi essa junção de poemas? Foram poemas que você já vinha escrevendo desde 2016, né? E preparando também um pouco aqui o pessoal que nos assiste para também adquirir o seu segundo livro pela Urutau. Boa, obrigado. Obrigado, Clara. Esse segundo livro é um acontecimento editorial diferente, porque se eu disse que o primeiro, né, eu fui atrás, fiz contato com o editor, tal, é uma editora que eu já conhecia. Agora, com a Urutau, é diferente, porque foi fruto de uma chamada pública. A Urutau procede muito dessa maneira, né? Ela faz chamada pública para submissão de manuscritos em diferentes regiões. Então, quando houve a chamada pública para o estado do Paraná, eu submeti os manuscritos do manuscrito dos poemas que eu tinha organizado. E aí fiquei entre os selecionados, tal, e aí começa toda uma conversa editorial, assinatura de contrato. Lá também é o Tiago, aqui é o Tiago Tizot, né? E no segundo livro o editor também é o Tiago Fabris Rendelli. A Urutau é uma editora que está fazendo um trabalho super importante de literatura de resistência, muito importante, sim, né? De engajamento muito forte. E a sua sede principal, acho que é em Bragança Paulista, do interior de São Paulo, né? E esse livro, ele sai realmente muito próximo do primeiro, né? E ele tem um contexto de escrita um pouco diferente, porque o primeiro livro realmente era algo no qual eu vinha trabalhando desde 2016, 17, 18. Mas quando eu fecho o primeiro livro no final de 2019, porque ele saiu em agosto de 2020, esse livro que está aqui, né, o de Silêncios e Demoras, ele saiu em agosto de 2020. Mas no final de 2019 ele já estava todo escrito. E a escrita continua. Então, vem pandemia, vem um monte de loucura, esforços nossos para significar algumas coisas que estão acontecendo, e a escrita continuou. E continuou também buscando outros caminhos, outras formas de acontecer. Então, né, por incrível que pareça, nesse ano que foi tão duro e que se desdobra em 2021 com a sua dureza, foi um ano em que eu escrevi muito, né? E aí quando saiu a chamada da Urutau, eu já tinha bastante coisa escrita. E geralmente eu não faço assim, escrevo de maneira dissonante e vou guardando e depois reúno tudo para organizar e ver o que dá. Não, eu geralmente já faço, eu já estabeleço mais ou menos um traço comum. Tem algo, né? Tem algo que vai aparecer em todos os poemas, né? Então, é normal que enquanto eu escreva, já tem algo no horizonte ali. Às vezes é um som, às vezes é uma imagem, às vezes é uma palavra, às vezes é um tema, mas que sempre vai ficar como pano de fundo para tudo aquilo que eu for escrever durante um período. É como se fosse uma pesquisa mesmo, né? Se o primeiro livro, O Silêncio e a Demora, eram os temas principais, naturalmente que qualquer cena sobre a qual eu quisesse escrever ia sair com alguma pretensão de tocar nesses temas, silêncio ou demora. Nesse segundo momento, o tempo, por meio de suas urgências, é o tema que atravessa tudo. Então, o nome do livro é Urgências que Não São, né? E tudo que eu vim escrevendo durante o ano de 2020, o ano pandêmico, tinha no seu horizonte esse pensar o que é urgente e o que não é. Então, quando chega lá a chamada da Urutau, eu olho para aquilo que eu tenho e eu penso, pode dar samba. E aí eu reúno, mando o manuscrito lá e dá certo, né? O livro já está pronto, Clara. Ele agora está em processo de impressão, tal. É diferente, né? Ele foi feito por pré-venda, então as pessoas ficam sabendo dele muito antes dele existir materialmente.
Isso é uma adaptação mercadológica das editoras, né? Mas ele já está pronto, já está escrito também, já faz alguns meses. Semana passada eu recebi a capa, né? Eles têm um trabalho muito profissional de capista, muito interessante também. A pessoa que vai fazer a capa lê o livro, tenta capturar algo, né? Não é nada muito direto, é algo bem autoral, criativo mesmo. E tudo isso já está pronto, né? Agora, como a Urutau tem um ritmo frenético de publicação de livros, as coisas levam tempo. Mas o mês que vem, ou mais tardar em agosto, o livro já está circulando. Acho que aqueles que compraram em pré-venda vão receber em agosto já. Nossa, que interessante, né? O E, primeiro livro saiu em agosto de 2020, o segundo, agosto de 2021. pois é verdade. Um ano aí de intervalo. Mas estou muito feliz. O livro, esse segundo, ele conta com um belo texto de orelha do Edmilson de Almeida Pereira, né, que é, na minha opinião, um dos maiores poetas da atualidade. É um grande e importante poeta e voz intelectual da atualidade, o Edmilson de Almeida Pereira. E muito gentilmente ele aceitou escrever a orelha do livro, e eu fiquei super feliz com o que ele escreveu, então a expectativa está bem boa. Agora, eu quero fazer uma pergunta, assim, que a minha pulguinha de pesquisadora, né, já me alertou aqui. Você falou que o seu primeiro livro, ele conversa bastante com a fotografia, né? E acho que eu não cheguei a comentar com você, mas a minha ideia de para o mestrado é para trabalhar a relação mesmo da poesia com a fotografia. E no seu segundo livro, essa relação continua ou ela segue um outro caminho? Legal. Ó, é importante esclarecer assim, ó, que a minha relação com a fotografia é absolutamente leiga e intuitiva. Inclusive, algo que me ajudou a pensar a concepção do primeiro livro foi atravessado pela minha vontade de capturar imagens. Então, o que acontece? Fazia pouco tempo, eu e a Cris tínhamos nos presenteados com uma máquina fotográfica boa, né? Nunca tínhamos tido uma máquina boa fotográfica. E aí, como a gente gosta de sair, viajar, passear e tal, eu percebi o quanto esse desejo de capturação de imagens ajudava a estabelecer uma outra relação com o tempo. Um passeio em que você está atento à possibilidade de uma boa fotografia é um passeio em que o tempo se amplia, né? E eu sempre tive interesse na questão do tempo. Então, a fotografia ela se tornou um gesto leigo, intuitivo, mas muito importante para aquilo que eu vinha escrevendo. Então, a fotografia ela vem se somar àquilo que eu vinha pensando para a poesia. E eu gosto muito de um poeta também chamado Elkanan Ferraz. Ele tem um livro muito bacana em que ele dialoga com cinema. E a poesia e cinema, assim, de um modo muito bem trabalhado. E eu fiquei com invejinha, eu falei, poxa, dá para fazer isso com fotografia também, né? E agora, né, indo para essa pergunta, no segundo livro, o cuidado com a imagem continua. Continua porque eu admiro os poetas que trabalham bem a plasticidade. Então, algum rigor com imagem continua me interessando. Porém, entram outras coisas, né? Como eu te falei, a situação de escrita desse segundo livro é um tanto quanto diferente, é mais confinado. Naturalmente, por estarmos vivendo a devastação que estamos vivendo, é um livro que sai com uma pegada mais reflexiva um pouco, né, tem um traço ético um pouco mais acentuado do que o primeiro livro, embora a poesia sempre seja um traço ético, né? Mas fica, assim, esse cuidado com a imagem, mas entram outras coisas, que é da ordem do pensamento, né? De um lirismo mais assumido, talvez, né? Mas, e quanto à sua pergunta, em relação a traçar, né, relações
já pensando na sua própria pesquisa, é muito possível. É delicioso, aliás, né? Pensar. Sim, Porque a poesia... Fala, Clara. não, eu estou me deliciando aqui com alguns dos livros que eu estou lendo para preparar o meu projeto, né? Então, assim, para mim está sendo muito importante e, né, o poeta que eu escolhi, ele trabalha muito isso, que é o Francisco Malman, que é daqui de Curitiba e tudo mais. Mas eu acabo vendo assim muito da imagem, da fotografia dentro da minha poesia também, né? E como, né, a pesquisa ali vai acabando manchando um pouco ali também o meu fazer poético, né? E aí eu acho muito legal isso, né? Eu acho que você também deve ter passado por isso, né? Você já é um professor pesquisador aí da área de letras grande, né? E, vamos dizer, com uma certa Imagina. notoriedade dentro da academia. Com certeza, um pouco, né? O que a gente aprende da técnica dentro, né? Dos estudos da poesia acabam permeando ali o nosso fazer poético, né? É, é muito legal. Você usou uma imagem muito interessante. Você falou manchar. Manchar num sentido bom, né? Há pouco estava assistindo um documentário sobre dança, como eu mencionei há pouco para você, né? E, e uma coreógrafa falou algo muito importante. Ela disse que a técnica é extremamente importante na composição artística, mas nunca como um fim. A técnica não é um fim, ela, quando muito, né, é um lugar onde se pisa, por onde se passa, é algo que se articula e também se esgarça, né? Então, não como um fim em si. Aí, nesse sentido, concordando com ela e pensando no que você falou, esse manchar, né? A poesia do Malman manchando o que você pensa para a poesia e várias outras coisas, né, Clara? Porque é muito lugar comum, às vezes, quando alguém que escreve vai falar para dar uma entrevista, alguma coisa, ele ter que responder a pergunta sobre as influências, né? E, geralmente, as pessoas acham que a influência de quem escreve é necessariamente um escritor. Claro que é também, porque aprende-se muito, né? E lendo outros escritores, sem sombra de dúvida. Isso é uma constante, isso é incontornável. Porém, várias outras coisas que nos atravessam, e aí não precisa ser só objetos intencionalmente artísticos, pode ser uma vivência orgânica, pode ser uma comida, pode ser né, uma experiência, uma relação, uma desilusão. Tudo isso vai compondo um repertório de influência, né, que vão se borrando, né? Borrando no bom sentido, que vão se borrando. E que bom, você está muito bem cercada de borrões aí. E um dos meus maiores borrões aí na minha vida poética é o professor Rogério, né? Quando eu Ah, ingressei em letras, né, a primeira vez, né, lá em 2013, tive aula com ele de teoria da poesia. E a primeira coisa que ele nos disse, assim, deixou a sala inteira empolvorosa, foi: a inspiração não existe. E aí eu fiquei muito perturbada com isso, né? E aí fui ler o Manuel Bandeira, porque o Manuel Bandeira não acredita na inspiração, ele acredita na produção criativa, né? E isso também me fez daí mudar totalmente a maneira como eu escrevia antes, né? Uma maneira mais adolescente, mais juvenil, por uma forma um pouco mais madura, né? E falando é. também dessas influências, a Francine colocou uma pergunta aqui muito legal, né? Ela perguntou se você já havia falado da Cristina César durante a nossa conversa, ainda não, mas ela adoraria ouvir você falando um pouco sobre a influência dela na sua obra. Tá. Bom, beijo para a Francine. Francine é super generosa comigo e ela estudou na Cristina César e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre o trabalho dela. E isso foi muito bacana, muito legal mesmo, né? E tem influência, sem sombra de dúvida, né? Cristina exerce influência no que eu penso, sobretudo no que eu gosto, né?
Eu não sei se o que eu faço é parecido ou semelhante, mas não é aí que se manifesta necessariamente a influência, né? Mas a Ana Cristina é uma poeta que me toca, sem sombra de dúvida ela me toca. Nesse livro tem um poeminha que eu brinco com ela, né? Tem um poeminha que eu brinco com ela, eu digo, olha aqui, ó. Aqui estaria um poema em homenagem a Ana Cristina César, e esse crime seria de amor. Porque ela tem um poema que ela diz, né, que ali nos poemas os crimes dela não são de amor, porque ela vivia essa angústia, porque o fato de escrever não deixa de ser um véu que a afasta da vivência mais visceral, que seria a própria vida. É como se ela quisesse que a poesia fosse a própria vida, a vida fosse a poesia. E ter de escrever é uma tensão para ela. E ela diz que na poesia os versos, o crime dela não é de amor, né? E eu brinco com ela, assim, com esse espírito dela, poético dela, dizendo que se aqui eu coubesse um poema em homenagem a ela, esse crime seria de amor, porque aí sim manifestando o meu amor pela Ana Cristina, né, pela poesia dela. É, é, é esse reconhecimento que eu aprendo com a poesia da Ana Cristina, de que a poesia pode estar nos restos, nos traços, no bilhete amassado, na foto encontrada, né? Essa sutileza, esse deslocamento, essa dessacralização da poesia, que já vem acontecendo na poesia desde Oswald de Andrade e tal, mas que a Ana Cristina pratica de uma maneira muito delicada, muito bonita. Então, sem sombra de dúvida, eu não sei se ela aparece na minha poesia necessariamente, mas na minha formação sensível ela aparece, com toda certeza. Então, você havia me dito que gostaria de ler alguns poemas. Eu acho que esse é o momento, né? Você já introduziu um em homenagem aí a Ana C. Então, eu gostaria Uhum. que você fizesse aí e deixar para os nossos convidados aqui que estão nos assistindo, quem quiser enviar alguma pergunta para o Cristiano sobre os livros, sobre academia também, fiquem à vontade, tá? Enquanto o professor... Ó, eu nunca vou perder isso. Eu não vou conseguir chamar de Cristiano, né? Ainda vai ser sempre professor, né? Mas Escolhe os é uma poemas. satisfação, cara, porque antes de se aventurar com poesia, eu falo com todo orgulho, eu sou professor, é o que eu sou, é o que eu serei, e então fique à vontade, porque isso sempre soa bem aos nossos ouvidos. Sim, né? Eu até, muito antes do convite, né, para Café com Poesia, eu havia perguntado para você se você estava trabalhando com mestrado, né? Porque dentro da disciplina que eu fiz com você sobre o modernismo, nossa, ai, como eu queria você como meu orientador nessa parte agora com a poesia contemporânea, né, e a fotografia. Mas pena que o PPGEL ainda não tem Cristiano Salles como um dos professores. Ainda não. Legal. Mas tem gente boa lá para conversar com você, Clara. Fica à vontade, fica Sim, segura. Então, eu vou ler. pode ler. Eu vou ler de Silêncios e Demoras. É o último livro, é o último poema do livro. Tá? O livro termina assim. Fazer uma incisão na carne de um rio, que não cessa de mostrar que o orgânico, líquido e amorfo é seu estar no mundo. Enferrujar a lâmina, na luta inglória de provar que a vida não basta, que o silêncio não basta. E agora eu quero ler também está no prelo aí, né? Do livro novo, Urgências que Não São. A exemplo do que aconteceu com De Silêncios e Demoras, eu não dou título aos poemas. Então, quando isso acontece, geralmente, o primeiro verso fica como um título, né? Então, Fones de Ouvido. Fones de ouvido,
que nos poupam do insulto do imbecil e nos deixam imersos em nossas próprias listas, gostos, ritmos descompassados da imagem. Sinestesia ao avesso, numa cidade onde carros, bicicletas, vendedores ambulantes, ônibus, pedintes, picaretas quebrando a calçada, crianças correndo, gritando, grafites, jogos, búzios nos postes, motos barulhentas, malabaristas, salgados em banha e estufas, sirenes, portas e mais um monte de pressa e objetos no tapete do imigrante dançam ao som de qualquer outra musa. Ah, benditos fones, nos desobrigam de sermos outro, convictos que estamos e sabemos o que é melhor para nós e para aquele que escolhemos não ouvir. Para nos prevenir do indesejado, embriagamo-nos de nós mesmos em confinamento, sem que um vírus nos impeça de ver a cena e a cene de novo. Bom, é isso, Clara. Os teus poemas são bem carregados de imagens, né? Escutando aqui o primeiro poema, então você já tem a ideia bem ali do rio, assim, o tempo inteiro, né? E esse segundo, assim, você vai imaginando tudo à volta, né? Eu que estou de fones de ouvido aqui, e aí você vai pegando algumas coisas, assim, bem da cidade, né? Eu fiz essa pergunta para o Raul Souza, né, que publicou recentemente Ligações que Rasgam, e também fiz para o Francisco, né? Como que Curitiba entra assim na tua poesia? Boa pergunta. Talvez eu esteja aqui há menos tempo do que todos, né, do que o Raul, do que o Francisco. Eu estou aqui há 6 anos, mais ou menos, né? Mas ela entra bem, porque veja que eu venho de uma cidade, quando eu vim para cá, eu vim de São Paulo, né? Eu sou de Florianópolis, mas estava morando em São Paulo. Trabalhando num ritmo muito mais acelerado do que se trabalha aqui hoje, né? Porque era faculdade particular e tal. Então era uma correria, a vida era uma correria. Então havia uma disputa espaço-temporal na minha vida, no modo como eu vivia lá, muito intensa. Quando eu chego em Curitiba, eu passo a viver uma outra relação temporal, espacial e temporal, né? Menos gente na rua, no calçadão, né? Passo a poder ir ao trabalho, ir à universidade dar aula a pé, coisa que era inconcebível lá, tinha que ir sempre para o metrô, lotado. E então, essa outra relação espaço-temporal que a cidade ofereceu quando eu cheguei, me deu vontade de fazer. Como eu falei, eu começo a me relacionar com esse fazer poético em Curitiba. Eu acho que o modo como ela entra no que eu escrevo, talvez não seja tematizado, mas é nessa relação espaço-temporal que eu passo a viver. Houve uma possibilidade de desaceleração quando eu cheguei aqui. E a desaceleração me interessa muito. E eu acho que é por aí. Eu não consigo imaginar você acelerado, porque as suas aulas são calmas, assim, e né, o seu jeito de falar é mais calmo, a maneira que você lê os poemas é mais calmo, então é difícil imaginar um cristiano acelerado, assim, né? Eu acredito que isso te fazia muito mal, né? Gerava uma perturbação, né? Pois é. A Lira perguntou aqui, né? Se você já concebeu alguns dos seus poemas sentindo musicalmente. Tem um amigo meu de Pernambuco que musicou esse poema que eu acabei de ler, o do outro livro, né? O de Silêncios e Demoras, esse que fala do rio que você mencionou. Um amigo que é historiador da música, ele também faz música no violão, ele fez uma brincadeira, né? E eu achei muito bonito, ficou bonito, porque, respondendo a pergunta, quem foi que perguntou mesmo, Clara? Foi a Lira de Será, de Retsaro. Ah, Lira, que lindo, a Lira foi minha aluna em São Paulo. Beijo, Lira.
Olha o nome dela, né? A Lira é excelente pessoa, uma pessoa sensível, extraordinária. Então, respondendo a pergunta da Lira, eu não tenho essa condição mesmo, essa habilidade de pensar musicalmente os meus poemas. Musicalmente no sentido de sonorizá-lo com instrumentos, coisa que vale, porque o poema em si ele já tem a própria música, né? Mas com acompanhamento de instrumentos musicais eu não consigo pensar, né? Mas por limitação técnica minha. E quando o meu amigo musicou um poema meu, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que é possível. Eu vi que tem alguma coisa ali, né? Então aconteceu isso, foi bem bacana. E é Bacana. muito legal, né? Já que você já tem o contato com o Luiz Felipe Leprevot, né? É alguém que já tá bem ligado à música, né? Então, quem sabe aí para os próximos livros Boa seus, né? ideia. Vem uma parceria aí com o Leprevot, né? Uma música, vamos ver. Boa ideia. E, Então aliás, talvez se casem aí. O Leprevos é um excelente leitor também, né? Ele lê de uma maneira linda a poesia. Eu gostaria de vê-lo, de ouvi-lo lendo os poemas, porque ele lê muito, de maneira muito visceral, muito bonita mesmo. Vamos enviar esse café com poesia para ele. E já fica aí, ó, o Certeza. convite e aberto aí. Também fica o convite, se ele quiser ler o meu livro, né? Legal. Eu só, pessoal, se quiser mandar mais alguma pergunta, senão a gente vai para as perguntas rapidinhas, né? Que é quando eu acho que eu me pareço um pouco com a Marília Gabriela, né? Só que já me disseram que eu sou uma Maria Gabriela do mal, né? Com Do essas mal, perguntas nossa. rapidinhas. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. Enquanto eu estiver fazendo as perguntas rapidinhas aqui para o Cristiano, se vocês quiserem enviar mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, Cristiano, você está preparado? Então, aquelas perguntas bem Não, rápidas assim. Nem um pouco. vamos lá. Livro favorito? Ou Claro, leitura enigma. do momento? Guarani? Não, claro, enigma. Escritor. Claro, Enigma. Ah, é óbvio, né? Drummond. Vamos lá. Escritor favorito? Drummond. Escritora favorita? Clarice. Qual? Lispector. O que você está lendo agora? Nossa Senhora, é muita coisa. Mas hoje de manhã eu estava lendo o segundo livro da Aline Bay, A Pequena Coreografia do Adeus. E tem um monte de coisa lá na cabeceira da cama que é tudo leitura em andamento, né? Uma frase de algum livro ou um verso de algum poema que te marcou? Olha, eu não sou muito de listas, né? Mas então eu vou falar a epígrafe desse livro que está para sair minha, que é um versinho do João Cabral de Melo Neto. Já estou dando spoiler do livro. Tenho 3 versinhos do João Cabral que diz: porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida. Essa é a epígrafe do livro. O Cabral é maravilhoso. Maravilhoso. Um autor ou uma autora que você indicaria? Assim, pouco lido, né? Que você acha que merece estar ali na vitrine. Olha, hoje eu acho que um autor que precisa, assim, eu apresento para todas as pessoas que eu gosto, e eu acho que o Edmilson de Almeida Pereira faz um trabalho incontornável para esse nosso desejo de entender a recolocação dos corpos para lidar com a violência que os negros sofrem, que as mulheres sofrem, que os homossexuais sofrem, né? Essa recolocação ética por meio da estética, né?
quando lida e aprendida por meio da literatura do Edmilson de Almeida Pereira, é muito potente. Eu tenho para mim que hoje o Edmilson talvez seja o autor que, talvez não, certamente é o autor que mais mostra o quanto eu ainda não sei ler certas coisas. Então, eu indicaria a leitura do Edmilson de Almeida Pereira, e é grande, né, porque ele faz poesia desde 1985. E agora, desde o ano passado, ele vem lançando prosa. Então, ele está escrevendo narrativas também. Ele tem já 3 livros de prosa. Eu recomendaria, então, Um Corpo à Deriva, que é do Edmilson de Almeida Pereira. João, quando você for fazer o 3x4 desse Café com Poesia, não esquece de colocar lá no seu texto essa indicação. Legal. Essa vai ser uma pergunta mais difícil, e essa é uma pergunta que é a minha vingança, na verdade, por causa do curso de letras, né? Vocês sempre perguntam pra gente o que é literatura. Então, o que a literatura significa para você? É uma forma de expandir minha compreensão do mundo, né? Eu recorro muito ao ato da leitura, né? Para me expandir mesmo, para compreender coisas sobre o outro, sobre mim mesmo, né? Sobre o que eu não sei. Justamente porque a literatura opera no regime do dissenso e não do consenso. Então, a potência da literatura e a importância que ela significa para mim, ela vem daí, de não estabelecer o consenso, e sim de apresentar o inusitado, o que ainda não foi experimentado, né, o imponderado. Eu acho que é por isso que ela é tão importante. Agora, a nossa última pergunta, né, que eu atualizo aqui, qual é o seu sonho após os 20 dias depois da segunda dose da vacina? Que a gente tem que Todo atualizar, mundo... né? Senão o pessoal toma a segunda dose e vai pra rua, né? Então, gente, 20 dias, espera mais 20 dias e São continua usando 21, máscara. né? Vinte e Isso. um dias, sem dúvida, com máscara, com álcool gel e com todo cuidado com o outro. Olha, o meu desejo é que a gente consiga olhar para o outro, né? Se deixar tocar novamente, perceber, né? Escutar mais, falar um pouco menos. Né? Desejo vida, né? Como diz o João Cabral, né? Vida espessa que se desdobra em mais vida. Eu acho que é isso que eu desejo. A gente teve mais duas perguntas aqui, mais ou menos, né? A Francine colocou aqui que só quer mandar um grande abraço, que é sua fã. A Bruna Olivieri perguntou se você pode dar recomendações de contistas brasileiras, né? Mulheres contistas. E pode sim perguntar isso, gente. Se vocês quiserem mais indicações aqui, a gente ainda tem um tempo, né, pro Cristiano dar algumas indicações. Contistas brasileiros. Olha, eu, na cabeceira da minha cama, tem 3 exímios contistas. Não é nada novo para vocês, mas é uma literatura que sempre compensa muito visitar. É o Rubem Fonseca, maior de todos, talvez. O Caio Fernando Abreu, tem uma escrita poética, muito bonita, né? Gosto muito. E o Fernando Sabino, tenho lido também o Fernando Sabino. Mas tem um universo bastante amplo de conquistas surgindo. Né? Eu nem sabia, mas recentemente um poeta que eu admiro muito, que é o Paulo Henriques Brito, lançou um livro de contos também. Né? E eu diria para ficar atento às revistas. Suplementos literários, aparecem bastante contistas nesses lugares. A própria Arte e Letra publica uma revista de narrativas curtas. Não sei se estão publicando agora, mas eles têm um acervo grande de contistas do Paraná, por exemplo.
A própria Trajanos, né, a revista Trajanos está abrindo espaço para contistas, o Rascunho abre espaço para contistas, os suplementos em geral. Então, ficar atento aos suplementos é bem legal. Sim, a Cândido também, da Biblioteca Pública, e eu acho que deve ser da Biblioteca Pública aqui, né? Companhia BPP, perguntou se tem alguma dramaturgia que você leu e que te afetou bastante. Eu não leio muita dramaturgia, a não ser ali naquela formação básica dos clássicos e tal, né? Mas que tenha me afetado bastante. Não, eu diria que não. Eu diria que não. É uma falha, uma lacuna. Assim. Agora, encenação de peças, aí sim. Né? E eu me referia à dança, né? Tem alguns grupos de dança e elaboram espetáculos que são um tanto quanto do nível da dramaturgia, porque misturam dança, interpretação cênica, às vezes um pouco de circo, alguma coisa assim, né? E mas assim, não sou um formado na base da dramaturgia. Desculpa não poder responder. Eu acho que eu vou dar um taco nessa. Eu acho que nesse momento, e aí já me coloco muito como aluna da Maurini, né? Além da poesia do Bertolt Brecht, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, as peças do Brecht são muito importantes, né? Até para a gente entender algumas coisas que vêm acontecendo e vêm se repetindo, né? Dentro da nossa sociedade. Então, eu acho muito importante, Galileu muito importante nesse momento, que fala da ciência e tudo mais. Então, acho que fica a minha dica, então, tá? É a minha indicação, assim, não é tão poderosa como a do, como a do Cris, mas fica a minha indicação. O Lucas perguntou quais são seus filmes favoritos. Os bons? Não, estou brincando. Estou brincando. Ah, olha, eu não assisto Marvel, também não critico quem assiste. Eu gosto de filmes que são contados com algum requinte de delicadeza, assim. Me Chame Pelo Seu Nome é um filme de 2 anos atrás, talvez não mais do que isso. É um filme delicado no modo de contar, né? Como eu falei antes, eu não sou de fazer lista assim, dos preferidos, mas eu diria que fica num terreno de uma certa dramaturgia que não é dramalhão, e que tem a ver com a sutileza no contar, sabe? Às vezes menos é muito, menos é mais, né? Então, acho que vai por aí. Vou fazer uma pergunta. Vamos ver se você entra bem naquele estereótipo do aluno de letras, né? Sociedade dos Poetas Mortos. É curioso, é muito curioso. Primeiro que faz muito tempo que eu assisti esse filme, eu assisti mais de uma vez, né? Mas já faz bastante tempo. E recentemente, conversando com um aluno, o Guilherme, né, a gente conversou sobre esse filme. E ele tem um problema, e eu não estava enxergando isso, e foi o comentário do Guilherme que me ajudou a ver. É um filme bonito, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas tem ali uma centralidade na figura do professor, né, que às vezes é importante a gente se esquivar um pouco também. Porque, veja, admirar o professor é fundamental, eu acho importante. Agora, o professor passa, e o que fica, o que precisa ser cultuado, é o rastro, né? O que se aprendeu, o que se construiu significativamente a partir daquela convivência com o professor. Então, o aprendizado, a ampliação da percepção do mundo, ela não pode ir embora com o professor. E a mensagem do filme parece sugerir que, com a ida, né, o aprendizado também vai, e não é assim, né? Mas é um belo filme, com um belo ator. Agora você me deixou pensando nisso. É um filme que eu gosto bastante também. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente já vai se encaminhando para o fim
Bom, eu agradeço então, Clara. Enquanto o pessoal pensa ou a gente finaliza mesmo, olha, muito gostoso, viu? Parabéns mais uma vez, gostoso participar. Agradeço a oportunidade de ler o poema, de conversar sobre os livros, né? E, e aí, quem tiver curiosidade, vai sair em breve pela Urutau. Eu devo fazer um post em rede, alguma coisa assim, com um link, né? É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o primeiro livro, que eu fiquei com vários exemplares aqui em casa. O da Urutau não vai ser assim, então a aquisição é direto na própria editora, né? Na loja da editora. Mas agradeço bastante, é bom conversar com você, Clara, e sucesso aí nessa sua trajetória como escritora, como futura mestranda e, e nas redes sociais, fazendo esse trabalho muito importante de trazer a literatura e a poesia para o cotidiano da rede social. Ah, eu que agradeço. Para mim foi um prazer imenso, assim. É, o convite foi assim um pouquinho, né, já tempo assim, né, mais corrido, né? A gente tinha um outro professor que eu iria convidar para esse mês, mas teve uma série de problemas aí, né? E seu nome já estava ali na minha listinha, né, para convidados para o Café com Poesia. E que bom que você aceitou nesse mês, né? Eu fico muito feliz porque você foi um professor assim que viu algumas coisas em mim, apontou algumas coisas em mim que hoje eu valorizo muito, assim, não valorizava tanto antes, né? Eu lembro de uma conversa de corredor que eu estava com a minha mãe na universidade e você me disse que eu era uma aluna muito sensível, tinha um olhar muito sensível, né? E isso me marcou bastante, assim, é algo que eu venho explorando como formada em letras, como escritora também, né? Agradeço demais as suas aulas, foram muito importantes para mim, né? Dentro da minha formação como professora, né? Você é um exemplo de professor para mim, mesmo que você tenha dito para a gente não focar tanto no professor, mas você é um exemplo, é, é aqueles bons exemplos que a gente pensa assim, isso eu posso repetir, isso eu posso incorporar no meu eu professor, né? Na minha persona de professor ali. E esse bate-papo também foi muito gostoso, vendo aqui já pelo o pessoal comentando, né? Foi um bate-papo que aqueceu realmente essa nossa tarde aí de 16 graus em Curitiba. Que legal, verdade. Para aqueles que chegaram agora no finalzinho e perderam o início, logo mais, 5 minutinhos já está disponível no meu IGTV, a nossa live, então podem assistir inteira. Convido a vocês a lerem a edição desse mês da revista Trajanos. Na minha coluna, esse mês, eu falei do livro Peito Aberto até a Garganta, da Mariana Marino, publicado pela editora Urutau também no ano passado. Vale muito a pena também, leiam a minha coluna, adquiram o livro da Mariana também, assim como o livro do Cristiano. E aproveitem, vejam 3x4 também, escrito pelo João Cimino. No mês passado foi o lançamento oficial do meu primeiro livro, Canto para Minimosine. O texto do João sobre o meu livro está muito bonito também. Quem quiser ainda adquirir o livro autografado, venham falar comigo, né? Mandem DM. Quem quiser também livro autografado com o Cristiano, falem com ele, para poder adquirir o seu livro e consumam poesia. Nesse momento, a poesia é a nossa forma de resistência. E continuem usando máscara, né? Hoje a máscara é o nosso símbolo de resistência também contra essas barbáries que nós estamos vivendo, né, dentro do nosso país. Então, muito obrigado, Cristiano. Espero que você se Obrigado torne você. um acompanhador das nossas lives aí. E mês que vem a gente está de volta com Café com Poesia. É isso, Que ótimo. pessoal. Grande abraço. Obrigado, beijão. Beijão, tchau, tchau.